Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 13/6/2026. E nós estamos em Neemias capítulo 1, verso de número hoje, nosso versículo de número 5. Nós vamos ler o verso 4 e dar continuidade ao verso 5, daquilo que estamos vendo sobre a visão do indivíduo no processo de quebrantamento, qual a visão que Deus espera que cada indivíduo tenha, e também estamos vendo a importância do abatimento, do quebrantamento, por que isso é importante realmente para Deus, por que é importante para Deus a forma do abatimento e qual a base dela, né? A base da forma de quebrantamento do indivíduo, ela vem porque ela é o primeiro processo da restituição. De verdade, quando Deus quer restituir algo por completo, é como uma dona de casa que vai fazer uma faxina. Enquanto ela vai passando os dias, tem uma sujeirinha aqui e ali, vai acontecendo e ela vai limpando, né, varrendo por cima ali, a manutenção diária. Mas chega um momento que ela precisa fazer aquela verdadeira faxina. E quando esse dia chega, a casa, né, o ambiente fica pior. Por quê? Porque parece que vai tudo pro ar, as cadeiras vai para cima da mesa, a bagunça fica maior e a pessoa diz: nossa, mas por que está acontecendo isso? E de verdade vai limpar tudo, de verdade, né? Os detalhes necessários. Da mesma forma, quando a restituição de Deus ela chega, e ela chega normalmente por processos e por partes, né? Se Deus fosse mexer com todas as áreas nossas de uma vez só, em todos os detalhes, com todos os pormenores, na intensidade necessária, nós não aguentaríamos. Porque todo o tempo nós estamos sendo construídos e reconstruídos por Deus. O que significa isso? Deus sempre está reforçando detalhes em nós, né? E isso tem que ser, de certa forma, numa porção personalizada aqui. Só Deus entende de cada um de nós a forma que nós suportamos, de que modo nós suportamos aprender, sofrer um processo, de que modo nós suportamos passar uma circunstância e como nós realmente conseguimos ir vencendo cada dia, cada passo, ok? Mas hoje nós vamos então dar uma lida um pouquinho antes do verso 4, para a gente continuar no verso 5 hoje. Diz assim, verso 4: quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 5, então disse eu: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ok? Muito bem. Quando nós olhamos para o verso 4, como já estudamos na última live, nós vemos que Neemias, a primeira atitude dele no processo de restauração, isso foi um destaque para Deus, e por isso que Deus escolheu Neemias, um chamado para a restituição de Jerusalém, foi porque quando ele ouviu as notícias, quando ele ouviu as circunstâncias, quando ele parou para perceber a realidade, parou para ver a verdade, as estruturas de todas as coisas, ele não ficou só, né? Só na imaginação, um dia melhor, sem ver a realidade das circunstâncias, o que precisava ser feito, o que tinha acontecido, de verdade as destruições. Quando ele foi, de certa forma, realista, para verificar as condições das coisas, e o que nós precisamos sempre ter, de vez em quando, esse olhar de revisão, porque nós somos chamados para manutenção. Então a gente tem que ver qual é a área que realmente
está precisando de manutenção. Nós não podemos ter uma vista grossa sem observar os detalhes. Quando Neemias fica sabendo, diz aqui: eu ouvi as palavras, assentei-me e chorei. E é interessante porque Neemias não ficou dizendo assim: bom, eu não tenho poder, então deixa quieto. Neemias, ele foi chorar. E muitas das vezes a gente tem visto circunstâncias duras, difíceis na história da humanidade, no nosso entorno ou na nossa vida, e a gente deixa quieto, mas não para sentir a dor. Não é conosco como viver uma vida de sentindo pena de nós mesmos, não, de comiseração por nós, não, mas ir a Deus e chorar pelo estado, lamentar diante de Deus. Tem hora que o que nós precisamos é de sinceridade, verdade mesmo. Observar o nosso interior e chegar para Deus e dizer: olha, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Lamentar, ser sincero com Deus. De todas as coisas da vida, de todas as coisas da existência, a melhor e a maior coisa importante é ser sincero com Deus. De Deus você não esconde nada, de Deus você não passa por cima, de Deus você não tem como passar os dias e faz de conta que esqueceu. De Deus você não tem como dizer não estou sabendo, eu não sabia, eu não sei. De Deus não tem o que esconder, hora nenhuma, forma nenhuma. Então, como se relacionar com Deus que sabe tudo, vê tudo, conhece tudo de nós? Como se relacionar com Deus que viu as minhas falhas e sabe que eu falhei? Primeira coisa, a gente ir a Ele. Não é porque tá ruim, tá doendo, tá com problema, tem uma falha, a gente, já que eu tô com falha, eu vou me distanciar de Deus, eu vou me afastar de Deus. Não, isso não vai resolver. Ao contrário, isso vai piorar. É na hora do caos, como Neemias, ele ouviu as palavras e foi lamentar e chorar, orando perante o Deus dos céus. Ele teve uma atitude de não ficar sozinho, não ficar isolado, nele com ele mesmo, nele com a vida, nele com talvez a raiva, porque tem gente que quando chega numa circunstância que chega no limite, no extremo do extremo do extremo limite, que ele já fez tudo, ele não conseguiu, ele já tentou de tudo, ele não conseguiu, ele já deu tudo que ele tinha e não conseguiu, então agora entra uma ira nele, porque as forças dele não conseguem o que ele quer e ele quer, então o que sobra é se alimentar daquela ira, aquela revolta porque a vida não correspondeu ao que ele queria. O que fazer nesta hora? Quando parece que tudo está quebrado, quando parece que tudo está desfeito ou aversivo, contrário com o que se precisava ou o que se esperava. Essa é a hora da gente se desmontar, mas não perante as pessoas, nem perante nós mesmos, trancado num quarto, não. A gente pode ser até num quarto, mas diante da face de Deus. A dor, ela nem pode ficar dentro de nós no processo de quebrantamento. Nós não podemos ingerir a dor e silenciar de uma maneira que ela fique ali dentro, porque ela cria raiz, ela não sai se a gente não tirar ela, se a gente não decidir abandonar ela, e se a gente não retira ela diante de Deus, ela sempre vai ficar como algo em depósito dentro de nós. E aquilo que não foi feito para morar dentro de nós é como uma toxina, um veneno que vai nos consumindo. A dor, a ira, a má compreensão de algo que momentaneamente se tornou um fracasso, uma destruição,
quando ela não é entendida e ela continua sendo uma lembrança ruim de um período de fracasso, de insistência, de perca de toda a força, de perca de tudo, pode consumir o ser humano. E ela não foi feita para ficar dentro do ser humano, de nós. Então, a necessidade da dor, ela ser deixada em Deus. Tem uma passagem das Escrituras que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso fala que a gente tem que. Quando você vai lançar uma coisa, você arranca de um lugar e joga, né? Ele não disse só contando a Deus as suas necessidades, não. Lance sobre Deus, porque tem que sair de você e jogar longe aquilo tem que ficar longe de você. Toda a dor do quebrantamento, toda a dor da perca, toda a dor do fracasso, toda a dor da rejeição crônica, toda a dor da mutilação, do retalhamento, do talhamento, do abandono contínuo, constante a cada segundo, tudo que matou o ser por dentro tem que ser retirado, toda a toxina, toda a morte, toda a maldade construída de uma circunstância, de um assunto, de um tema. E esse lamento, ele precisa ser feito para Deus, porque se o indivíduo não fala e não fala para Deus, aquilo fica no indivíduo. Neemias lamentou diante de Deus e chorou diante de Deus e lançou a dor diante de Deus para tirar diante dele. Tinha que tirar dentro dele aquilo. Tem gente que mora com a dor, convive com a dor, respira com a dor, caminha com a dor e acha que não tem problema ele guardar aquela dor. E é tão interessante porque ele pensa: uma vez que eu não faço nada para ninguém, eu guardo a minha dor quietinho aqui e fico com ela. Tem gente que acostuma a conviver se alimentando daquela dor. Isso é muito perigoso. Quando Deus olha, há processos que o indivíduo começa então a ser cutucado por Deus. Tem pessoas que ele se fecha tanto na dor, ele guarda ela tanto para si, e ele acostumou a fazer uma caminha dentro dele para ela, fazer ela dormir quietinha, alimentar ela todo dia, aquela dor fica ali, e ele está ali guardando as 7 chaves. Que Deus começa a criar circunstâncias para arrumar um jeito de cutucar aquela dor. Deus arruma um jeito de mexer com aquela dor e, de certa forma, para cutucar, às vezes Deus tem que bater no mesmo assunto, bater na mesma tecla ou fazer a dor piorar. Ou usar certas questões semelhantes para cutucar aquilo ali, para aquela ferida parecer que, por ser remexida, aumentou, infeccionou, inflamou. Aí a gente corre para Deus e fala: mas não é possível, Senhor. Eu já estou ferido, já estava doendo, já estava mal, agora ficou crônico, já estava crônico, agora já foi para UTI, já estava no UTI, já morreu, já. Não tem mais não tem lugar para ferir mais. Não tem espaço dentro de um ambiente, de um corpo, né? No caso de uma ferida, seja ela espiritual, emocional ou física, não tem mais ambiente que se fira, que se machuque, que se deteriore. E Deus faz isso até chegar o dia que o indivíduo decide arrancar de dentro dele a causa, a dor, a ferida e tudo que veio junto, vai tudo embora de uma vez. Quando o indivíduo renuncia a se ferir, renuncia a se doer, eu não vou mais me doer por isso, não é só eu não vou mais me machucar. Uma pessoa pensando: não vou mais me machucar, ele está pensando numa possibilidade futura, presente e futura, de uma outra possibilidade de ferida. Ele já está se preservando para o presente e futuro. Mas ele continua ainda
pensando no passado, lembrando do passado, olhando para o passado. Agora, quando ele se decide, eu não vou nunca mais me doer, por isso, ele está fechando todo o ciclo de efeito, ele está arrancando de dentro dele tudo o que foi, seja lá o que foi. Então tem que tirar para fora. A Bíblia diz, as ansiedades, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, as dores, as aflições, as ansiedades, tudo que foi ruim, que causou lembrança ruim, que causou resultado ruim e que se ficar dentro da gente só vai piorar, não vai ter nada de bom que a gente aproveite de uma palavra de razão que a gente tenha, não aproveitar nada porque está misturado com muita dor. E tudo que dói não funciona bem. Tudo que vai machucando e doendo não dá funcionamento correto. Então vai tudo embora. E quando sai, tem que sair diante de Deus, porque é Deus, quando o ser humano fala com Deus e lamenta para Deus, ele está sendo sincero. E o que mais Deus quer é a verdade, a sinceridade. De verdade, Deus, de verdade, tudo que nós temos não é só o louvor que Deus espera. Deus espera que a gente conte o que nos decepcionou, o que nos arrasou, o que foi humilhação para a gente, o que foi assim, passou do nível do limite, do controle, passou de tudo, perdeu-se tudo, se foi tudo, a gente tem que contar para Deus. Verdade, sinceridade. Deus ama quando a gente chega para Deus e mostra o que somos, como estamos, como somos. E ele foi e jejuou, ele mostrou quão triste ele estava para Deus. Jejuou e orou perante o Deus dos céus. E agora aqui é o que é bonito e que há de bonito e de poderoso. Neemias não ficou só fechado em si, mas colocou os abatimentos diante de Deus, porém ele não ficou encerrado na perca. Tem gente que se sente um período, às vezes, de cansaço, de fracasso, de perca, e ele acha que pronto, acabou ali e vai ficar assim mesmo, vai ficar no fracasso, vai ficar na perca, vai ficar sem resultado. Isso aqui vai ficar sem solução, não tem jeito mais. Isso aí é a mentalidade humana. Mas Neemias, o que ele fez? Ele foi a Deus, ele chegou até Deus, ele não guardou a dor para si, ele foi levar a dor para Deus, ser sincero com Deus, e depois disso, ele foi lembrar que esse Deus era o Deus dos céus. Quando ele faz isso, ele está dizendo, olha, para mim acabou tudo e não tem mais volta. Mas tu és o Deus dos céus. Tu és o que manda, desmanda, governa, põe, reage, faz. Tu és o Deus dos céus. E como tu és o Deus dos céus, então o controle continua na tua mão do mesmo jeito. O Senhor está tudo muito bem, obrigado. Como o Senhor Deus é o Deus dos céus, o Deus Jeová, o Deus dos céus, estou orando perante ti. Toda a minha dor, toda a minha verdade, toda a minha decepção está em ti. Mas em ti, que é Deus vivo e és Deus dos céus, isso aqui, Neemias estava dizendo em outras palavras, não morreu. Isso aqui não acabou. Jerusalém não foi destruída. Porque ela pertence às tuas mãos. Ela pode estar num processo. Foi para o cativeiro, os muros foram queimados, as casas foram queimadas, os nobres foram mortos, os outros foram para o exílio. Tudo perdido. Mas nas tuas mãos está tudo inteiro. Porque na hora que o Senhor triscar, que o Senhor quiser que fique inteiro, acabou. Está inteiro. Orando perante o Deus dos céus.
Se Neemias não quisesse uma restituição, ele não teria orado ao Deus dos céus. Ele não teria buscado o Deus dos céus. Ele poderia ter dito, oh, Deus, eu sinto muito, amém, e pronto, ficado na dele quietinho. Mas ele foi agora, vamos lá, tá ruim, tá difícil, os muros foram queimados, ficou tudo feio, situação horrível, o caos, tá beleza. Então agora vamos chamar o Deus dos céus nisso. Vamos convidar o Deus dos céus e vamos levar para ele a situação. E nós vamos ver o que ele quer, o que ele vai fazer, o que ele tem vontade de fazer, porque ele é o Deus dos céus. E aí a coisa começa a levar um rumo de história diferente. Quando há sinceridade, quando há limpeza, a gente tira tudo de nós e leva a Deus, mas a gente não fica fechado, isolado, paralisado depois e nem vazio por dentro. Tira tudo de nós e ficamos agora, não sei nada, não creio mais nada, não tenho mais nada, não tenho vontade de mais nada, não vou fazer nada. Não! Nós não fomos chamados para nos esvaziar de tudo dentro de nós e manter-nos no vazio, a mentalidade vazia. Não, nós somos chamados para nos encher do que é as essências de Deus que nos realinham na direção, nos coloca no lugar de manutenção de origem que Deus está esperando, maior, mais aperfeiçoado, completo, e vamos seguindo agora cheios da boa instrução. Porque Deus nunca fica vazio e nem deixa os seus como se tivesse vazio, porque ele não tem nada para ajudar e falar. Deus sempre tem instrução, caminho, próximo passo, saída, solução, próxima forma de caminhar. E aí, depois que ele foi sincero diante de Deus, se lamentou, foi ao Deus dos céus, ele estava dizendo, eu acredito que a história não termina assim. O Deus dos céus é o Deus vivo. E aí nós vemos no verso 5, quando ele diz, que é o nosso versículo de hoje, então eu disse, Neemias disse, então eu disse, Senhor, Deus dos céus. A palavra Senhor significa organizador, administrador. Senhor administrador, Deus fonte dos céus, de toda essência e existência. Tu és, quando ele fala isso, ele está dizendo, fomos quebrantados, passamos uma situação horrível, mas tu és aquele que cuida de todos os detalhes de todos os céus, significa todo o universo, dentro e fora dele. O Senhor conhece os detalhes de todos os céus. Neemias estava mostrando aqui que ele acreditava na restituição, que ele acreditava no Deus que põe em ordem aquilo que saiu da ordem. Ele acreditava no Deus que mantém quando as coisas começam a perderem a manutenção de origem pura, natural, original, sem agressão. Ele acreditava que a vida de Deus, a força de Deus não mudou em nada, e realmente não mudava, e nunca muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Poderio absoluto, soberano e completo. Habilidade, capacidade, efeito, acesso completo e eterno, para sempre, em qualquer área que ele queira mexer. Senhor, Deus dos céus. Veja, Neemias estava quebrantado, mas não perdeu os olhos de lembrar na sua mente, visão interna, que Deus continuava sendo Senhor de todo o poder, com toda a soberania, em todos os detalhes de todo o universo fora dele. Tu és o Deus dos céus. Olha como aqui nós temos um acesso e uma indicação de esperança, e não só de esperança, de imutabilidade. Deus não mudou,
Não importa se Jerusalém foi queimada, destruída no opróbrio. Deus não mudou. Deus tem a mesma honra, Deus tem a mesma força, Deus tem a mesma soberania, Deus tem a mesma abrangência e capacidade, Deus tem o mesmo poderio. Ele dá a palavra final e pronto. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Se Neemias tivesse pensado, poxa, perdemos, acabamos tudo, fomos frustrados mesmo, ó Senhor. Ele podia dizer, tá acabado, tá? Tudo bem, cada um no seu cativeiro e acabou. Não tem mais o que fazer. Tá bom. Mas ele disse para Deus, ele foi jejuar e orar, tirar toda a dor diante de Deus, mas ele foi também chamar a lembrança de quem é Deus. Deixa eu lembrar, Senhor. Eu vou lembrar para mim e vou lembrar para o Senhor Deus também. Quem que é o Senhor? Nós estamos no cativeiro, estamos quebrantados, vamos chorar para tirar tudo que precisa. Você pode ver que no processo de restituição é muito importante o quebrantamento. No último versículo do canal, no versículo 4 que nós estudamos, nós vamos ver a importância de quebrantar. Que vai limpar, vai tirar tudo. Neemias tirou tudo de dentro dele. Saiu tudo. Mas não saiu a lembrança de que Deus continuava sendo grande e temível. E é esse pequeno detalhe que faz toda a diferença entre aqueles que são restituídos e aqueles que não são restituídos depois de um processo de quebrantamento. Quando o indivíduo se sente quebrantado e ele chora, ele pode até orar e ele leva a Deus a sua dor, mas ele continua sem querer lembrar do poder de Deus, nem considerar a força de Deus, ele está desprezando o vínculo entre ele e Deus. Ele está esquecendo de que um dia ele fez um compromisso com Deus e disse, eu me entrego a ti. E quando ele se entrega a Deus, ele é filho de Deus, a mesma força de Deus passa para ele. Porque ele nasceu do Espírito de Deus. Uma vez que ele foi vivificado, igual Efésios capítulo 2 vai falar, o indivíduo se entrega para Deus através de Cristo Jesus, ele vai sendo vivificado, seu espírito nasceu de novo. Ele vai recebendo e ele recebe toda a força de Deus nele, porque ele está ligado em espírito com Deus. Então, mesmo num processo de quebrantamento, depois que o indivíduo lança a ansiedade sobre Deus, chora, ora, coloca tudo, tira tudo, sai tudo dentro dele, ele não fica vazio. Agora ele vai lembrar que o ser existencial dele mesmo é ligado a Deus. Ele não está sozinho, ele não é um ser que é órfão, que não tem um pai espiritual. Não, ele não é órfão no espírito. Ele foi comprado com o sangue de Jesus, ele tem um dono. Foi comprado pelo amor e o sangue de Jesus. Foi comprado pelo amor do Pai. Foi purificado, perdoado pelo sangue de Jesus. Ele tem um dono. Quando o indivíduo passa um quebrantamento, uma dor, uma quebra profunda, mas ele sabe que ele é filho de Deus, comprado, que ele foi entregue, ele é comprado por Deus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus para Deus. Ele sabe que ele não é dono de si, em absoluto. E quando o indivíduo sabe que ele é dono, ele não é mais dono de si, em absoluto, é Deus quem é dono dele. Depois que ele passa o processo do choro, depois que ele passa o processo do quebrantamento, ele não se isola em si mesmo. Ele não se fecha só em si. Ele não dá por encerrado uma questão de perca, de exílio, caos, opróbrio, como houve aqui.
Por quê? Porque ele sabe que esse dono é o Deus dos céus. Se ele tem um dono, ele está ligado ao dono. E se ele está ligado ao dono, a força do dono passa para ele, porque ele está ligado como um filho herdeiro. A força de Deus está sendo transmitido a ele. Então ele vai ao Senhor e faz como Neemias. Eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Por quê? Mesmo quebrantado, ele se lembra que Deus o comprou, que Deus tem uma aliança com ele, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe onde está levando, Deus sabe o que está reagindo, Deus sabe o que está fazendo, mexendo. Ele não sabe. Nem sempre o ser humano, a gente vai saber tudo os detalhes de Deus, sabe tudo. Mas ele não se desvincula de Deus, ele não vai chorar a dor dele se fechar sozinho, não. Ele vai dizer a Deus a sua sinceridade e depois ele vai lembrar, mesmo quebrantado, que ele tem uma aliança com Deus. E essa é a diferença dos que são restituídos e não. Quem esquece da aliança que tem, no momento que é quebrantado, larga a Deus. No momento que é quebrado, no momento de dificuldade, se afasta de Deus. Agora, quem é quebrantado, mas vai levar a sua dor, as suas ansiedades, suas preocupações, todo o processo de feito para Deus e contar para Deus. E depois ele vai lembrar, ele vai recordar que independente o quebrantamento dele, ele tem uma coligação, como se fosse um cordão umbilical espiritual com Deus para sempre. Ele está ligado com Deus numa aliança. Quem lembra que tem aliança com Deus começa a ser restituído depois do quebrantamento. Porque de verdade é isso que Deus espera após o quebrantamento. É necessário para Deus quebrantar, no caso aqui na história, Israel, porque Israel estava com tantos modos misturados que Deus precisava quebrantar Israel para tirar todo o efeito destrutivo que estava na ambiência de Israel. Então precisava quebrantar para limpar. Depois do quebrantamento, dependendo da intensidade necessária que Deus precisa para arrancar tudo aquilo que é necessário, perde-se toda a força. O indivíduo perde, né, toda a força de si. Não sobra nada. Não sobra nada. Às vezes a forma que Deus tem para nos restituir é nos limpando de uma forma que não sobra nada. Mas depois de tudo isso, a única coisa que fica é o indivíduo decidir se vai se afastar de Deus ou se agora ele realmente quer refazer, ou melhor, continuar a aliança. Porque ele tem que lembrar, eu sou pertencente a Deus, Deus é meu dono, ele faz de mim o que ele quer. Eu fui quebrantado, mas eu estou nos pés dele. Eu fui quebrantado, mas eu pertenço às mãos dele. Eu fui quebrantado, mas eu estou no controle dele. Eu fui quebrantado, mas eu estou no domínio dele. Eu fui quebrantado, mas ele faz de mim o que ele quer. Por graça e misericórdia, o seu amor. Eu dependo da graça, da misericórdia, do amor dele. Quando o indivíduo ele lembra da aliança, depois de um processo de dor, ele mesmo assim permanece na aliança, então houve êxito toda a fase anterior do quebrantamento para Deus. Quando Deus vê que o indivíduo lembrou da aliança, depois que foi limpo, quebrantado, aí Deus diz, então agora valeu. Porque o meu filho, a minha filha lembrou da aliança comigo, então agora ele vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu tenho um plano com ele, do jeito que eu tenho um propósito com ele.
Lamentei, chorei e disse ao Senhor dos céus, Deus dos céus, ah, Senhor, Deus dos céus, tu és grande e temível. Então ele estava dizendo, não esqueci que o Senhor é grande, não esqueci que o Senhor é reverenciado em todas as áreas. Tu és o Deus que continua com todo o poder. Não esqueci que o Senhor não perdeu o governo, o Senhor não perdeu. Continua controlando tudo, o domínio está nas tuas mãos, de forma grande e terrível, e temível, respeitável. E aí, Neemias continua dizendo algo interessante, ele diz, tu guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam. Como é que Neemias estava falando que Deus guarda aliança e benignidade, uma vez que agora o próprio povo dele estava em vergonha, lançado para o cativeiro? Que benignidade é essa? Como é que Deus tinha guardado a aliança? Parecia uma coisa contraditória. Se Deus guardasse a aliança, não tinha deixado Israel ir com os inimigos. Se Deus guardasse a aliança, não tinha, e a benignidade não teria deixado Israel, quantos caírem a espada e ir para o cativeiro? Mas exatamente para retirar as toxinas más que estavam dentro de Israel, as misturas e as influências destrutivas dentro de Israel, o amor que Deus queria resgatar a essência de Israel, foi que ele permitiu esse quebrantamento. Porque era a forma de salvar a origem de dentro de Israel. Vai para o quebrantamento, perde toda a força, vai sair tudo que há de força, habilidade, crença, apego. Vai tudo embora, mas quando limpar, se Israel nesse momento lembrar-se da aliança, vai começar um processo de restituição, onde Israel será reconstruído agora só com os modos de eleição, de chamado, de edificação, os modos de Deus de construção. E Neemias não esqueceu. Neemias estava quebrantado, lançou sobre Deus o seu choro, sua dor, e disse, tu guardas a aliança e a benignidade. Por que Neemias falou isso? Porque ele lembrou, ele disse, se Deus nos quebrantou, ele está nos limpando. Se ele está nos limpando é porque ele quer a gente na essência original saudável e não destrutiva. E se ele quer a gente na essência original saudável, para a gente viver um relacionamento forte diante dele e não com as essências destrutivas, é porque ele está conservando a qualidade, querendo voltar à qualidade de origem de aliança que ele teve lá com Abraão. Se Deus não estivesse ligando para a origem da aliança verídica lá com Abraão, tanto faz se Israel está misturado, destruído, tanto faz. Mas por amor, a aliança que ele teve aos descendentes de Abraão, a Abraão e seus filhos descendentes, o que ele fez? Ele levou o povo cativeiro, quebrantou o povo para limpar, porque ele estava naquele quebrantamento guardando uma aliança. Que aliança é essa? Conservação original das essências do modo de manutenção de Deus para com Israel. Da mesma forma, hoje, para nós não nos perdermos em hábitos destrutivos, intensos, às vezes Deus nos permite passar por quebrantamentos, porque aquilo vai tirar a validez, a mania que nós temos destrutiva vai embora e Deus vai conservar apenas aquilo que ficou bom, aquilo que foi a instrução verídica, nossa origem de formação. Mas cedo ou mais tarde Deus nos diz, meu filho, faz o bem, caminhe no bem que você viverá. Retenha só o bem, escolhe só os modos do bem, foca em fazer o bem.
e você viverá. Então, Deus grande e temível, aí ele entendeu o porquê do quebrantamento e do exílio, do cativeiro de Israel. Tu guardas a aliança, esse processo é porque o Senhor está guardando a promessa que o Senhor sempre estaria perto da descendência de Abraão, sempre próximo de cuidar do teu povo. Então tem que manter a origem com a tua benignidade para com aqueles que te amam. Mas Israel não estava amando Deus. Israel estava envolvido em todo tipo de destruição, influência. Mas justamente por Israel, na origem, ser escolhido, e quando eles estavam sem mistura, eles de verdade amavam a Deus, que Deus conhecia a origem de Israel e disse, não, eu vou permitir esse quebrantamento para que Israel retire o que é mal de dentro de si, mas se volte para mim com a sua origem, porque a origem de Israel me ama e obedecem os teus mandamentos. E aí, quando alguém, num processo de quebrantamento, ele se lembra de voltar-se para Deus, de ser sincero para Deus, de se limpar diante de Deus, de falar a verdade com Deus e de se lembrar que tem uma aliança que Deus não abre mão dele com Deus. Tem um compromisso dele com Deus para sempre. E que Deus está disposto a tomar nas mãos e caminhar com ele de novo, direitinho na presença de Deus. Esse mesmo no processo de quebrantamento, ele é restituído. Por quê? Porque ele não desfaz a aliança que ele tem com Deus. E aí, Deus pode recomeçar, reconstruir de novo, edificar. O indivíduo vai sendo completo, focado nas essências de Deus. Quando vê, ele já está completamente restituído e com as bênçãos de Deus. Por quê? Porque não abriu mão da aliança com Deus, mesmo após um profundo quebrantamento diante de Deus. Quando o indivíduo continua lembrando que o Senhor é grande, que o Senhor é Deus dos céus, que o Senhor é respeitado em toda a terra, que o Senhor trabalha guardando o compromisso dele com a aliança de origem ao ser humano, que o Senhor tem benignidade e quando ele faz algo é porque a benignidade dele está operando em todo o processo, por mais que seja doloroso, é a benignidade do Senhor operando a nosso favor e por nosso estado de origem. Então nós começamos a entender e nos dispomos diante de Deus para Ele restituir a nossa vida, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que nesse processo de restauração nós possamos focar, não é no que as pessoas fazem, nem no que nós fazemos de certo ou de errado, nem no processo como está indo, se está indo bem ou mal, porque de Deus vem a resposta final, mas que possamos focar no poder de Deus. Deus é poderoso e se nós continuarmos olhando para Ele, dependendo dEle, fazendo o nosso melhor, Ele nos restaura para a honra e glória do seu nome, ok? Um forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.